Você já deve ter ouvido alguém dizer que quem não entrega o dízimo abre uma brecha para o espírito devorador. Ou então que o demônio devorador é um demônio especializado em atacar as finanças, quebrar seu carro, estragar sua geladeira, trazer doenças e enfermidades para você gastar com muitos remédios e fazer o dinheiro desaparecer. Mas será que é realmente essa a interpretação de Malaquias 3, versículo 11? Existe mesmo um demônio chamado devorador, especializado em atacar as finanças das pessoas? E será que a única maneira de impedir esse demônio agir é entregando 10% do salário na igreja? Hoje nós vamos entender o que significa o devorador de Malaquias 3:11 e desmistificar 4 interpretações equivocadas que têm sido pregadas a respeito desse texto. Antes de tudo, é claro, deixa um like pra gente, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, porque aqui no teu lugar você aprende a Bíblia de verdade, tá bom? Vamos ler então esse pequeno versículo, apenas o versículo 11, para entendermos o que estamos falando aqui. Malaquias 3, versículo 11. Por causa de vocês, repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra, e não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Nós lemos aqui na versão Nova Almeida atualizada, e para entendermos esse texto, nós precisamos começar com uma regra básica de interpretação bíblica. Não podemos tirar um versículo do seu contexto e dar a ele o significado que o autor nunca pretendeu transmitir. Malaquias não estava escrevendo originalmente aqui para empresários brasileiros, trabalhadores assalariados, membros de uma igreja do século XXI. Malaquias está falando com a nação de Israel, que vivia debaixo da antiga aliança e cuja economia era profundamente agrícola. A maior parte das pessoas não recebia um salário depositado no banco no final do mês ou no começo do mês, no quinto dia útil. Elas plantavam, colhiam, criavam animais, entregavam os dízimos da produção da terra. E é por isso que o texto fala de mantimento, de produtos da terra, de videira, de campos sem frutos. E por que é importante entender isso? Porque o devorador era aquilo que destruía as plantações e consumia a colheita do povo. Malaquias está se referindo aqui a um animal, uma praga agrícola, a um inseto, especificamente gafanhotos que consumiam a plantação. O próprio final do versículo deixa isso claro, porque o texto fala para que não consumam os produtos da terra. Observe que o texto não diz, repreenderei o demônio que está atacando sua conta bancária. O texto fala de produtos da terra, de plantações, de videiras, de colheitas. Outra regra aqui de interpretação é você interpretar a Bíblia com a própria Bíblia. E há passagens que falam do devorador. Veja comigo, Joel, capítulo 1, versículo 4, eu vou ler com você. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu. O que o migrador deixou, o gafanhoto devorador comeu. O que o devorador deixou, o gafanhoto destruidor comeu. Perceba que o texto fala de gafanhotos, ou seja, pragas que vinham para destruir a plantação do povo de Deus. Israel estava sofrendo com as consequências de ter quebrado a aliança, da desobediência da aliança que eles tinham com Deus. E entre essas consequências que eles estavam passando estava a seca, a perda da produção, a ação de pragas que destruíam a lavoura. Lá em Deuteronômio 28, acho que você conhece muito bem esse texto que fala das bênçãos e das maldições sobre o povo de Israel. Se eles obedecessem, tinham muitas bênçãos. Mas se quebrassem a aliança, Deus já havia alertado que a desobediência poderia trazer para eles várias consequências, entre elas gafanhotos que consumiam as plantações. Você já leu esse texto? Leia comigo, Deuteronômio 28, a partir do versículo 38. Vocês lançarão muita semente ao campo, mas colherão pouco, porque os gafanhotos irão consumir tudo. Vocês plantarão e cultivarão muitas vinhas, mas não beberão vinho, nem colherão as uvas, porque os vermes acabarão com tudo. Agora, versículo 42. Todas as árvores e os frutos da terra de vocês serão consumidos pelos gafanhotos. Viu só, gente? Quando você usa a Bíblia como um todo, fica tudo mais fácil para você interpretar, porque a própria Bíblia se interpreta
Em muitos casos, a Bíblia interpreta a Bíblia. E você vê aqui que se o povo desobedecesse, que era o caso do povo de Israel, eles seriam consumidos pelo gafanhoto, um inseto que consumiria a plantação deles. O texto diz que o povo plantaria muito, mas colheria pouco, porque os gafanhotos consumiriam a produção. Fica mais fácil interpretar assim. Por isso que Malaquias está retomando agora uma linguagem que eles já conheciam, a linguagem das bênçãos e das maldições da aliança estabelecida com o povo de Israel. Se o povo retornasse à aliança, retornasse à fidelidade, Deus então enviaria a chuva, protegeria a colheita. O texto ainda fala de janelas dos céus, né? Malaquias 3:10 fala sobre abrir as janelas dos céus, que representam chuva necessária para a produção agrícola naquela hora. E o devorador representa a praga que consumia aquilo que havia sido plantado. Então, enquanto Deus abriria as janelas do céu, significa mandaria chuva para aquela colheita, ele também protegeria a colheita daquela praga chamada devorador, um gafanhoto. Então, vamos aproveitar aqui esse vídeo para deixar mais claro aqui algumas coisas e corrigir alguns equívocos, 4 na verdade, que tem sido pregado por aí, e eu acho que você já ouviu em algum lugar. Então vem comigo. Primeiro, olha, preste bem atenção. Primeiro, o devorador, gente, não é o nome de um demônio. Devorador não é nome de um demônio. A Bíblia não apresenta uma entidade demoníaca chamada devorador. Malaquias não está revelando o nome de um espírito maligno especializado em tomar sua carteira, sua conta bancária, de arrancar o seu Pix, nada disso. É claro que a Bíblia ensina a existência de Satanás, de demônios. A Bíblia também ensina que existe uma batalha espiritual e que o inimigo luta contra nós. Mas a gente não pode transformar toda a palavra usada na Bíblia numa nova categoria de demônio. É demônio que aparece tudo quanto é lá. Agora é o demônio devorador. A Bíblia fala sobre destruição, sobre enfermidade, sobre morte, mas isso não significa que cada palavra dessa é um demônio diferente. É o demônio da enfermidade, é o demônio da morte, é o demônio da destruição. Não que isso não aconteça, não que Satanás não faça isso, mas não quer dizer que é uma nova categoria de um demônio específico, um espírito novo que foi lançado nas Escrituras. Então, em Malaquias, o devorador é apresentado consumindo produtos da terra. A interpretação mais natural é que se trata de uma praga agrícola, especialmente gafanhotos. Segunda coisa aqui, ó, segundo erro aqui. Quem repreende o devorador, gente, é Deus. É Deus quem repreende essa praga. Existe um detalhe aqui muito importante no texto. O Senhor não está dizendo assim, ó, vocês deverão repreender o devorador. Pega lá o seu dinheiro e repreende o devorador, entregando o seu dinheiro na igreja. Não. Deus fala, eu repreenderei o devorador por causa de vocês, por causa da aliança, da fidelidade de vocês. No contexto, a gente não encontra o povo realizando uma batalha espiritual, ungindo propriedades, dando ordens a um demônio financeiro para ele bater em retirada. Demônio, eu te repreendo, devorador, sai da minha vida, devorador, tá aqui o meu dízimo, eu vou ungir agora o meu carro, vou ungir a minha casa. Não, é o próprio Deus que promete proteger a colheita de Israel. Por isso, gente, utilizar Malaquias 3:11 para ensinar uma técnica de repreensão contra um suposto espírito devorador é ultrapassar aquilo que realmente o texto diz. Beleza? Vamos corrigir o terceiro aqui, ó. O devorador, gente, não é todo o problema financeiro. Agora tudo é o devorador, tudo é esse espírito devorador e tudo é o devorador que está acabando com a sua vida financeira. Não é errado dizer que Satanás luta contra a nossa vida, mas é errado ensinar que qualquer problema financeiro é manifestação do devorador. A geladeira pode quebrar, por quê? Porque os aparelhos domésticos quebram, tem uma vida útil. O carro pode apresentar problemas, por quê? Porque ele precisa de manutenção, né? Então, uma pessoa pode enfrentar dificuldades porque gastou mais do que recebeu. Assumiu dívidas que não poderia pagar, administrou mal os seus recursos. Então, gente, nem toda dificuldade financeira é um ataque demoníaco e um tal de devorador. Às vezes a própria pessoa é devoradora, ela pega o cartão de crédito e ela gasta tudo. Né? Tem uma brincadeira que diz que há pessoas que, se o devorador vê essa pessoa, ele sai correndo, porque a pessoa é o próprio devorador. Né? A pessoa pega o cartão de crédito, ela tem limite, ela sai usando. E aí vai culpar um suposto espírito maligno chamado devorador que está acabando com a sua vida. Na verdade,
Foi má administração. Em alguns casos, precisamos de oração. Em outros casos, precisamos de planejamento, de organização, de trabalho, de sabedoria, de responsabilidade com as finanças. Ser fiel a Deus não significa que nenhum objeto da sua casa vai ficar ileso, não vai quebrar, né? Significa que a sua geladeira pode quebrar e às vezes você quebra tudo junto, viu? Às vezes, não sei se é só comigo isso, mas às vezes quebra o micro-ondas junto com a máquina de lavar, junto com, né, junto com a batedeira, junto com a air fryer, quebra tudo de uma vez. Aí você fala, meu Deus, o devorador está na minha casa. Mas é que os eletrodomésticos têm vida útil e às vezes coincide de cair tudo na mesma data, né? Então, cristãos generosos, piedosos, também passam por imprevistos, por crises econômicas, por desemprego, por enfermidade. Jesus nunca prometeu que os seus seguidores viveriam vidas sem tribulações. Isso não existe na palavra de Deus. Quarto e último erro aqui. Malaquias 3 não é uma fórmula de enriquecimento. Gente, isso é teologia da prosperidade. Isso é uma interpretação perigosa, transformar Malaquias 3 em uma espécie de investimento financeiro. A pessoa entrega uma quantia porque acredita que Deus é obrigado a devolver uma quantia maior para ela. E nesse sistema, a contribuição deixa de ser uma adoração a Deus e passa a ser uma negociação, uma barganha com Deus. A mensagem que é pregada é assim, ó, dê dinheiro para Deus e ele fará você enriquecer. Mas o texto não está prometendo carros, mansões, empresas, enriquecimento individual. A bênção prometida aqui a Israel estava diretamente relacionada à realidade da aliança. Chuva, fertilidade da terra, proteção na colheita. Deus estava tratando com uma nação agrícola que havia se afastado de suas responsabilidades, estabelecidas na lei da antiga aliança, que é papo para outro vídeo aqui. Papo para outro vídeo. Estou falando do devorador hoje aqui. Portanto, utilizar esse texto para prometer enriquecimento aos cristãos é ignorar o contexto histórico e bíblico. Então, gente, olha, concluindo aqui, a gente precisa rejeitar pelo menos três ensinamentos equivocados aqui. O primeiro é que existe um demônio chamado devorador que recebe autorização automática para atacar todo aquele que não entrega o dízimo. Malaquias está falando de uma praga que consumia as plantações de Israel. Acho que você já entendeu isso. O segundo erro é acreditar que entregar o dízimo causa uma bolha, né? uma redoma de vidro, impede que qualquer problema financeiro te atinja. O texto não promete que objetos nunca quebrarão, que doenças nunca aparecerão, que cristãos nunca passarão por dificuldades. Não tem isso no texto. E o terceiro erro é ensinar que Malaquias 3,10 é uma fórmula para enriquecimento. O texto trata de uma fidelidade do povo de Israel, uma aliança, e que essa aliança, então, traria para eles uma bênção de Deus, proteção agrícola, não é promessa de enriquecimento individual para que alguém faça uma contribuição financeira. Ah, então, professor, Malaquias 3,10 não tem nada para ensinar a gente tira da Bíblia porque é a antiga aliança? Não, claro que não, claro que tem muita coisa para ensinar. Embora esse mandamento tenha sido dirigido originalmente ao povo de Israel, o texto revela princípios importantes. Por exemplo, o texto mostra que Deus se importa com a fidelidade do seu povo. Isso cabe para nós. Mostra que a avareza pode prejudicar a obra de Deus, deixando pessoas desamparadas, sem mantimentos. Mostra que aquilo que nós possuímos deve ser bem administrado, com responsabilidade. Também nos ensina que Deus é o provedor e que devemos confiar nele. Então a gente pode aplicar esse texto. Aplicar os princípios do texto é diferente de retirar o texto do seu contexto. Eu vou repetir isso. Aplicar os princípios de Malaquias 3 é diferente de retirar o texto do seu contexto histórico, geográfico, da antiga aliança, de um povo agrícola, do seu contexto imediato. Então a gente pode aprender nesse texto sobre fidelidade, generosidade, cuidado com a necessidade e o sustento da obra, sem inventar um demônio devorador ali. Contribuir para a obra, gente, é bíblico. Você ser generoso é bíblico. Ajudar o necessitado é bíblico. Sustentar aqueles que trabalham no evangelho é bíblico. Mas usar o medo de um suposto demônio para obrigar as pessoas a entregar dinheiro, isso não é uma maneira saudável
de ensinar a palavra de Deus. Isso é a teologia da prosperidade. Você tem que correr disso. Nossa generosidade não deve nascer do medo de perder alguma coisa, o medo do Pac-Man devorador. Você lembra do Pac-Man, do Atari? O medo do Pac-Man devorador que vai devorar a sua vida. Não, a nossa oferta deve nascer de gratidão por aquilo que já recebemos de Deus. Na nova aliança, não damos para comprar a proteção divina. Nós contribuímos porque já fomos alcançados pela graça de Cristo e somos generosos por isso. E quando entendemos corretamente o texto bíblico, nós somos libertos tanto da avareza, de não guardar muito, quanto da manipulação religiosa, da teologia do medo que quer acabar com a teologia verdadeira. Tá certo? Mas escreva aí nos comentários, você já ouviu alguém pregando sobre esse demônio devorador? Que vai acabar com as suas finanças, vai quebrar sua geladeira. Se você não der aqui na igreja, você vai dar em remédios. Você já ouviu alguém pregar sobre isso? Bom, se esse vídeo foi bênção para você, ele também pode ser bênção para outras pessoas. Então compartilhe com todo mundo, tá? Para que mais pessoas aprendam também a palavra de Deus de forma correta. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e deixa um like pra gente, como sempre aqui, tá bom? Que Deus abençoe você e a sua casa e se você quer estudar, teu lugar.